influenciador. Você é o quê? Vai colocando aí nos comentários. O que você é? Você é influenciado ou você é influenciador? Coloca aí. Eu coloquei lá, eu postei 2 vídeos hoje incríveis e que nos fazem pensar muito sobre essa questão da influência. E aí, gente? Fala, Fabiana, Andréia. O que você é, influenciado ou influenciador? Coloca aí nos comentários. Isso não é uma aula, que na aula a gente acaba interagindo bastante, fazendo os alunos falarem, né? A gente não consegue ter o mesmo time por causa do delay que tem, né, entre a minha fala e a escrita de vocês. Mas será que alguém pode me responder aí? Quem vai responder a tia? Influenciador, Andréia, ponto pra Andréia. Rodrigo, ponto pro Rodrigo. Vocês são influenciadores, todos nós somos influenciadores. Mas será que Roberta, Letícia, sou um pouco dos dois, mas puxo mais para influenciador. Bom, então, pessoal, quero dizer pra vocês que todos vocês são influenciados. E todos vocês também são influenciadores. Talvez você possa pensar assim: eu influenciado? Não, claro que não. Eu tenho minha própria opinião. Ninguém me influencia assim, não. Eu não sou influenciado. Claro que não, sou influenciador e tal. Mas você é influenciado. Então, Suzete colocou aí os dois. Você é influenciado, todos nós somos influenciados. Somos influenciados pela nossa formação ao longo da nossa vida. Nós somos influenciados pela nossa família, pelos nossos pais. Nós somos influenciados pelos nossos amigos, os amigos da igreja, na escola, a mídia, a moda, as tendências do momento, os comerciais. Nós somos influenciados o tempo todo. A nossa formação escolar, nós somos influenciados através dela. Tudo aquilo que a gente recebeu ao longo da nossa vida, as nossas experiências de vida, são fatores que nos influenciam. As nossas filosofias, nossos fundamentos, aquilo que a gente baseia o nosso conhecimento, a nossa verdade, aquilo que a gente tem como verdade, porque não existe uma verdade. Existe a sua verdade. Vamos filosofar um pouquinho? Existe a sua verdade e existe a minha verdade, existe a verdade do outro, cada um tem a sua, né? E então, todos nós somos influenciados, mas a gente sabe, logicamente, que existe uma única verdade, tá aqui, na palavra de Deus, né? A nossa Bíblia, a nossa bússola, né? Então, nós somos influenciados pela palavra de Deus e somos influenciados pelo meio em que nós vivemos. Então vamos pensar um pouquinho. Uma criança, ela é influenciada. Seus primeiros influenciadores são quem? Seus pais. São seus influenciadores. Seja a influência positiva, seja a influência negativa, porque nós somos todo momento influenciados positivamente ou negativamente. E nós somos influenciados, né? Então, a primeira influência das crianças é a sua família, a sua casa, os seus pais, a sua avó, a pessoa com quem ela convive. É a primeira influência. Quando a criança, ela sai da sua família, ela cresce um pouquinho, ela passa a frequentar uma escola, uma creche, quem são os seus influenciadores? Seus professores na escola também passam a ser seus influenciadores. Os seus amiguinhos que estão na escola também passam a ser seus influenciadores. As famílias dos seus amigos da escola também passam, porque as crianças estão ali juntas, todo tipo de educação, todo tipo de influência, o seu filho está ali. Então tem a influência da família, dos pais, a primeira influência, né? A influência da escola, dos professores, dos amigos, do ambiente externo. E aí aquela criança vai crescendo, começa a frequentar judô, natação, escolinha de balé, inglês, não importa. Tudo aquilo que é o local que ela frequentar passa a ser um ambiente que vai influenciar aquela criança. E aí ela vai assistir um desenho na televisão, o desenho vai influenciar também.
né? Você vai assistir um desenho, tem um comercial entre aquele desenho, entre um desenho e outro, e o comercial também vai influenciar a criança. E o pai está assistindo o jornal, a criança está brincando, mas a criança está ouvindo, então a criança também vai ser influenciada. E nós também, né? Então nós estamos todos o tempo influenciados. Ao longo da nossa vida, nós somos influenciados. Agora podemos escolher, né? Conforme a gente vai crescendo, nós podemos ter filtros, escolher aquilo que a gente vai se deixar influenciar, né? Por exemplo, uma moda lançou uma coisinha, você sabe que tá na moda. Eu não sou uma pessoa muito boa para falar de moda com vocês. Eu não sou uma pessoa boa para falar de moda, né? Mas assim, quem gosta de moda aí, né, vai concordar comigo. Surgiu uma moda nova. Ai, meu Deus, você viu aquele tênis? Você viu aquele sapato, aquela sandália? Sabe, as pessoas, elas querem estar na moda. Então, eu não sei quantos anos você tem aí, né? Eu tenho 33, vou fazer 33, né, esse ano. E assim, você pode, vou lembrar aqui de eu na minha adolescência, que eu cortei minha franjinha aqui. Que loucura! Eu lembro que o meu cabelo já foi todo loiro. E quando eu olho minhas fotos antigas, eu fico assim, gente, imagina esse cabelo todo loiro. Eu andava com esse cabelo todo loiro e eu me sentia, sabe? Fico assim, gente, como é que eu andava com esse cabelo todo loiro assim? E você, dependendo da sua idade, né, tem aqueles cortes de cabelos que eram, sabe? Que aquelas franjinhas assim, sabe? Parece um poodle. Já viu aí uma foto sua antigamente? Ivana, Paz, Tameirinha, Elaine. Vocês já viram, gente? Um cabelo, então, nós somos influenciados pela moda. Eu tenho fotos do meu pai, que ele tinha um cabelo desse tamanho, Black Power, sabe? E era legal, e eles usavam aquelas calças boca de sino, sabe? E era legal. Então, cada época, a gente vai surgindo novas tendências e a gente vai se adaptando, né? Por exemplo, você colocou aí, Rodrigo, a franjinha do Ronaldinho. Tem um jogador, né? Tá jogando futebol, é o Neymar. O Neymar, ele corta o cabelo de um jeito, daqui a pouco as crianças estão todas aí com corte do cabelo do Neymar. Todo mundo quer. Então, assim, tem uma galera que influencia e aquela galera que é influenciada pela moda. Agora, a moda, a tendência a trocar um carro, trocar um celular. Então tem gente que fala assim, cara, lançou um celular novo, você já quer trocar o celular, porque eu quero estar com o meu celular, quero estar na tendência, igual os meus amigos. Dependendo, logicamente, do nicho, do local que você está, né? Então, nós somos influenciados, não tem como você dizer que você não é influenciado. Até mesmo uma foto que você vê assim no Instagram, né? Hoje a gente está numa era digital, a gente vive na era digital, na era da informação. Nós temos referências, hoje em dia tudo se baseia em referência. Inclusive a moda, quem trabalha com moda e tendência de mercado, gente, acaba o Natal, o Ano Novo, e ele já está pensando como vai ser o Natal desse ano. Então eles já vão estudando o marketing, o mercado, qual é a tendência da moda, qual vai ser a cor. Vocês se lembram que tinha teve alguns anos atrás, como eu falei, eu não sou uma pessoa boa para falar de moda. Eu gosto mais de falar de livro. Eu sou assim, se eu tiver que entrar numa loja de roupa, escolhe, senão eu vou te pagar tudo de graça. Se você quiser entrar numa loja de roupa, escolhe o que você quiser. Ou numa loja de livros, escolhe o que você quiser. Eu vou escolher a loja de livro. Porque isso é o que me chama mais, né? Mas é engraçado. Mas, assim, tem as tendências. Então, tem uma época que tinha aquela cor, né? Como é que é? O rosé. E aí você chega na vitrine do shopping, tá tudo com aquela cor rosé, sabe? Porque é a moda, é aquela cor que está ali na moda. Tá todo mundo vendendo aquilo, as lojas todas estão ali com aquele tom, porque é a moda. Então a moda é ditada por alguém e nós somos influenciados, mesmo que inconscientemente. Entenderam?
nós também somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossos amigos, aquelas pessoas que você anda. Ó, o Rodrigo tá colocando aí, o marketing trabalha com 5 meses de antecedência para a tendência em questão. Uma estação exposta na anterior. Isso aí, até mais. Eu diria até mais. Conheci há pouco tempo uma pessoa que trabalha com isso e ela já, no início do ano, já estava falando, do final de um ano, já estava falando do Natal desse ano já. Então, nós somos influenciados o tempo todo, né? E aí tem a questão também das referências. Quando você vai fazer um trabalho, tirar uma foto, por exemplo, se você aí tá casando agora, fez festa de casamento, fez ensaio newborn pra bebê, se faz ensaio de Natal, você logo pega uma sessão fotográfica, né? Aí você vai pegar as referências. Então, assim, por exemplo, recentemente eu tirei foto da minha irmã. Eu não sou fotógrafa, mas eu quebro um galho nessa área, né? Porque eu gosto. Aí a gente tá nesse período de pandemia, minha irmã, ela está gestante, ela vou fazer seu ensaio. Mesmo assim, eu iria fazer já o ensaio dela, porque eu registro tudo da família. Eu que registro, né? Pra me registrar o meu edifício. Agora eu registro tudo da família. Então eu fui tirar o ensaio dela. Qual a referência? Aí ela me mostrou fotos mais ou menos que ela queria, que ela tinha visto, e eu fui ver mais ou menos e fui tirar. Então hoje tudo isso tem uma referência. Eu vi no Instagram uma coisa legal, eu quero fazer. Você viu como é que ela organiza, como é que é aquele cenário, como é isso. Então são referências. O que não necessariamente é inveja. Porque ela fez, eu vou fazer também. Só porque a fulaninha fez, você vai fazer. São referências, influências. As pessoas estão para influenciar. Existem os influenciadores. E hoje em dia os próprios youtubers, pessoas que trabalham com as redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, eles são influenciadores. Tem uma nova profissão aí, né, no mercado, influencer digital, são influenciadores. Só que a verdade, gente, que influenciador não é só aquela pessoa que tem um microfone na mão. Influenciador não é só aquela pessoa que tem um canal no YouTube, que tem um Instagram lá bombando, que tá no Jornal Nacional, que tá... vamos fazer propaganda de jornal. Que tá num jornal, na televisão. Influenciador não é só o ator, eles são influenciadores, mas todos nós somos influenciadores. Todos nós, seja você, quer você queira, quer você não queira, você é um influenciador. Você está influenciando na sua casa o seu filho, porque você é referência para ele. Você está influenciando a sua família, você está influenciando os seus vizinhos, a sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, aonde você coloca a planta dos seus pés, você está influenciando, seja positivamente, seja negativamente. Quer você queira ou não, as pessoas estão te observando. Todo mundo está te observando. Aquilo que você faz, a sua reação, a sua conduta, a forma que você age diante de um problema, o seu testemunho. E crente então, oh meu Deus, o crente então, ele é todo o tempo observado, porque o crente não pode fazer nada, né? O crente, se fizer alguma coisa errada, você não é crente, minha filha? Então, gente, o tempo todo nós somos influenciadores também. Talvez você não saiba, mas você influencia pessoas que você não sabe. E aí eu faço um gancho com o vídeo que eu postei. O primeiro vídeo que eu postei, eu achei interessantíssimo. Por isso que eu postei, porque ele mostra cenas de diversas pessoas com atitudes simples e naturais, mas que simplesmente fazem para ajudar outras pessoas e não percebe. Olha, o cara começa, né, uma mulher cega, sem medo de falar cego. Eu tenho amigos cegos e eles preferem até que falem cegos, lá andando, né, com a guia. E aí o senhor vem, tira da frente dela e aí ela passa. Ela percebeu que ele tirou? Ela nem viu que tinha alguma coisa na frente, mas ele tirou. Ele falou que tirou? Não, ele foi embora. É uma coisa assim, do momento. E aí,
Ele observou que tinha alguém olhando ele? Não, ele não observou, mas no banco tinha um cara olhando ele. E esse cara aparece na próxima cena jogando futebol, o amigo cai, ele levanta, e assim as pessoas vão contagiando outras pessoas. Porque atitudes boas, elas contagiam, elas contagiam. Então, esse vídeo eu achei super interessante. Pequenas atitudes do nosso dia a dia. Você não precisa ser crente, você não precisa ser cristão, né? Para exercer, ter uma boa conduta, ser uma pessoa educada, mas uma pessoa que é alegre, gente, contagia. Quem é que gosta de ficar com uma pessoa que só vive reclamando da vida, só vive, tá tudo sempre, vem a contar derrota? Ninguém gosta. As pessoas gostam de estar com pessoas que são pra cima. E não significa que você tem que ser sorridente o tempo todo, que você tem que estar feliz o tempo todo, ou que você tem que ter uma vida perfeita ou aparentar ser perfeita. Não. Mas as pessoas, elas são contagiadas por aquilo que elas veem, pelo ambiente. Então, se você está num ambiente ruim, um ambiente pesado, sabe, de trabalho, um trabalho assim pesado, as pessoas fazendo fofoca, intriga, isso contagia, isso, a gente acaba sendo influenciada por isso, sabe? Agora, quando você está num ambiente, sabe, de paz, de alegria, todo mundo ali num trabalho cooperativo, como é incrível, como isso é legal, como a gente cresce. Então, nesse primeiro vídeo que eu postei pra vocês, ilustra muito bem essa questão da nossa conduta, né? Em ajuda ao próximo. Então, você olhar o próximo que precisa de uma ajuda e você ir fazer. Então, você veja bem, um cara, duas mulheres limpando sua casa. E aí, uma já estava terminando, a outra estava com o quintal totalmente sujo. O que a que estava terminando fez? Foi lá e, influenciada por uma boa ação que viu, né? Foi lá ajudar a que estava com o quintal totalmente sujo. Então, tá lá as duas varrendo e o senhor vizinho da frente lavando o carro. Olha, legal aquela atitude, né? Legal. E aí, quando ele chega no trabalho, ele vê o chão sujo. O que ele faz? Ele limpa o chão, de terno e gravata, limpa o chão. E aí uma pessoa lá tomando um café, olha, caramba, ele chegou aqui e limpou o chão. Aí ela chega e vai fazer uma atitude boa. Então, isso aí é um ótimo exemplo para explicar para vocês que nós somos influência, mesmo quando a gente não percebe. E quando a gente faz alguma coisa positiva, uma pessoa de repente está te vendo na janela de um ônibus, na janela de casa, e você nem sabe. E, gente, não tem preço. Fazer o bem não tem preço. Aí hoje lá no comentário, alguém comentou lá assim, sobre gentileza. Eu até lembrei de uma frase escrita aqui nos muros lá do centro da cidade do Rio de Janeiro, falando de gentileza, né? Gentileza gera gentileza. A gente andava lá no centro da cidade lendo essas frases. E gentileza gera gentileza. Então, fazer o bem faz muito bem. Então, eu dei aqui exemplos para vocês de como nós somos influenciados o tempo todo e como também nós somos influenciadores, mesmo quando a gente não tem o microfone na mão, mesmo quando a gente não tem a presença de palco. A nossa atitude, o nosso caráter, a nossa índole, ela influencia aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É nesses momentos que a gente para assim, né? O cachorro latindo, mas não tem como a gente fugir. Dá pra me ouvir? Se tiver pra me ouvir, eu vou continuando e tá tudo certo. Vamos ignorar esses cachorros. Cadê aqui? Gente, esse tempo que nós estamos vivendo, a gente pode falar sobre, muito bem sobre essa questão da influência, né? O que é hoje? Hoje a gente tá assim, todo mundo tá em casa. A gente tá no momento da quarentena. Então, é o quê? Fica em casa. Hashtag fica em casa. Aí vem o outro e fala, não fica em casa, vamos trabalhar. Aí vem o outro e fala,
Não use máscara. A máscara só é para aquelas pessoas que precisam. É só para os médicos. Ah, não. Agora todo mundo tem que colocar a máscara. E de repente, ó, todo mundo começa a fazer máscara. Vai trabalhar, fique em casa. O que eu faço da minha vida? Eu vou ver o avô, não vou ver o avô? Cada hora tem uma informação diferente. Porque o tempo que nós estamos vivendo é esse. É difícil. Aí tem as questões políticas, tá tudo muito politizado, tem os jogos de interesse, e isso é uma coisa triste demais, porque nós estamos falando de humanidade muito difícil. Então, como nós temos que nos colocar diante disso? Qual é a nossa postura diante de tudo que está acontecendo como cristão? Então, gente, o nosso momento sempre foi anunciar o reino de Deus. É o nosso momento de influenciar para o bem pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desorientadas, famílias desestruturadas, famílias totalmente desgovernadas, porque tudo mudou, a rotina mudou, a dinâmica mudou, as crianças estão em casa, o marido está em casa, todo mundo em casa, o cachorro está latindo, a criança está gritando e tem que estudar, tem que fazer live. E nós precisamos levar a paz e o refrigério e a influência positiva para os lares. Porque isso não é uma coisa que foi dada para mim. Isso não é uma coisa que foi dada para aqueles que falam, que tem a eloquência, o microfone na mão, o palco, a presença do palco, que seja. Foi dado a todo aquele que nele crê, a todos os que são seguidores de Cristo. E tudo está escrito aqui. Como você vai fazer? Se é live, se é vídeo, se é telefone, não importa. O que importa é você fazer. O que importa é você influenciar aqueles que estão ao seu redor. Também pensando que, falando de rede social, não só tem crente na sua rede social, existem várias pessoas, né? Então a família, pessoas que você conheceu na escola, lá no passado, que te adicionou no Facebook agora, da sua época de escola, pessoas do trabalho, revoltadas aí com crente e tudo, e como que você vai ser luz, como você vai resplandecer. Então a Bíblia, ela fala sobre isso, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E se nós falamos isso para as crianças, nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Domínio próprio, né? Autogoverno, mordomia, os valores cristãos, amor, sabe? Então, nós temos que mostrar isso para o mundo. Sim, mostrar. Deus, ele quer que a gente mostre isso. Então, você tem a opção de influenciar para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. E eu quero aqui falar para você a influência para o bem. Esses dias a gente não, porque eu não tô saindo de casa de jeito nenhum. Quando precisa ir no mercado, comprar pão, fazer alguma coisa, é o meu esposo, então ele vai. Aí ele voltou, né, falou pra mim que tava na fila. E aí tinha uma criança no mercado, aí tinha uma criança que tava querendo comer o ovo na época da Páscoa, né? E o pai prometeu para essa criança que ia comprar um ovo de Páscoa, mas a fila tava enorme. E o pai já tava nervoso porque ele falou que ia desistir. E aí a criança falou assim: não, pai, vamos ficar, porque o filho tava querendo o ovo de Páscoa. Ou seja, o pai saiu pra rua, prometeu um ovo de Páscoa pro filho e foi pra rua comprar o ovo de Páscoa. E aí, quando chegou lá na fila, o filho queria o ovo de Páscoa e o pai queria desistir. Aí o pai falou assim: ah, não, vamos embora, a fila tá muito grande. Aí o filho: ah, não, pai, por favor, o senhor prometeu, pai. O senhor prometeu que tu ia comprar o ovo de Páscoa. O pai só falou assim: ah, filho, mas eu menti. Tu mentiu, pai, mas mentir não pode, isso é mentira, não pode mentir. O filho a criança aparentava, segundo meu esposo, tem uns 7 anos, 8 anos. A criança virou pro pai e falou assim: pai, mas não pode mentir, mentir é feio. O pai falou assim: filho, todo mundo mente. O governo mente, o professor mente, eu minto, todo mundo mente.
Isso foi uma coisa chocante. Chocou ele me contou, me chocou também. Qual a influência que essa criança está recebendo? Se ela na escola, os valores na escola, ou com a mãe, ou com quem quer que seja, falou, olha, mentir é feio. Não fala nem que mentir é pecado, que é o que nós falamos, né? Mentir é feio, não pode mentir. Valores. E o pai fala assim, não filho, todo mundo mente, eu minto. Todo mundo mente. O que aquela criança está aprendendo de valor, minha gente? O que aquela criança vai ser? Qual vai ser o futuro daquela criança? Se ela já tem a referência que ela tem em casa do pai dele, é que mentir é normal, todo mundo faz. Ela vai ser uma criança mentirosa. Ela vai mentir também. Ela vai fazer também. Então isso é uma coisa muito séria. A Bíblia fala que os primeiros influenciadores são os pais e fala da responsabilidade dos pais em ensinar as crianças sobre Deus e seu amor. Então você, professor, que também é pai, é sua responsabilidade ensinar o seu filho sobre Deus e seu amor. Agora nós, professores, nós somos mestres, nós temos os dons do ensino, nós também vamos fazer, vamos cooperar. Então a igreja e a família, elas devem sempre trabalhar em parceria, né? É alguma coisa que uma coisa vai somando o outro, e as famílias hoje como estão, elas precisam mesmo do nosso suporte enquanto professores. Então é importante a gente poder trabalhar em parceria, não só criticar, mas também agregar, mas também ajudar. Peraí, pai, me dá a mão, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque as famílias estão desestruturadas e as crianças também. Então a gente precisa rever essas coisas, tá ok? E pensar. Agora, a influência. Vamos falar aqui a mordomia da influência. Mordomia, vocês já sabem, vocês estão estudando, nós estamos estudando aí ao longo desses dias a mordomia do tempo, a mordomia do domingo, né, do Senhor, a mordomia dos dons e talentos, aquilo que Deus deu. Mas mordomia, o que é a mordomia? A gente tem sempre aprende errado, né? É uma coisa. E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa quarentena? Que mordomia, hein? Ó, eu queria ter essa mordomia. Mordomia, normalmente pensa que mordomia tá de boa. Tá ali, ó, olha a mordomia que ele tá, descanso. Mas mordomia é isso, gente. Ou então mordomia lembra o mordomo, aquele que vem assim servindo com a bandeja. Senhores, é um mordomo. O que é a mordomia? Mordomia é cuidado. Cuidado que mordomia cristã é o cuidado que nós cristãos temos que ter com aquilo que o Senhor nos deu. E o que o Senhor nos deu? Tudo. Deus nos deu fôlego de vida, é por isso que a gente vai estudar sobre mordomia do meio ambiente, né? Deus nos criou a natureza toda. Deus criou o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Deus nos deu dons e talentos, e Ele te deu dom e talento também, porque todos nós nascemos, quer dizer, os dons somente os que são cristãos, porque servem para edificação da igreja, do corpo de Cristo, tá? E os talentos, né, naturais, habilidades. Então, o que você tem feito com seus talentos? Será que você tem enterrado? Será que você tem cuidado? Será que você tem contribuído para o reino de Deus? E a influência? A influência, o in significa, original, a origem do in é dentro. Influência, aquilo que flui. Então, o que flui de dentro, a sua influência é o que flui de dentro de você. Ninguém vai ser sempre aquilo que não é. Você não tem jeito, você é o que é. Uma aparência, ela é só uma aparência. Mas o que você é, o verdadeiro, quem você é, isso é o que vale de verdade, né? Porque é como uma máscara, né? Dizem, tem ditado lá, ninguém consegue sustentar uma máscara o tempo todo. Uma hora a máscara cai. E quando cair, uma hora a máscara cai. Quem é você? Quem é você? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é? Uma coisa é você na frente das câmeras, uma coisa é você na frente dos seus alunos, uma coisa é você no púlpito, uma coisa é você na rua, bonzinho, boazinha. E quem é você em casa?
Quem é? Então, é aquilo que flui de dentro. Se você é uma pessoa alegre, a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, então você vai fluir alegria. Se você é uma pessoa boa, você vai exalar bondade. Se você é uma pessoa que é temperante, em domínio próprio, você vai exalar aquilo, vai fluir de dentro. Então a influência é aquilo que flui de dentro de você. Se for uma característica negativa, como esse cara que estava lá na fila do mercado, falou pro filho totalmente descompromissado, ele vai fazer o quê? Ele vai fluir aquilo, que é o que ele é e o que mais tem aí, sabe? O mundo é mau, o mundo tá caído. Então, é aquilo que flui, não adianta, ai meu Deus, mas ela fala tão bem. Ai meu Deus, esse sorriso dela. Eu acho que esse sorriso dela não é sempre assim, não. Ai meu Deus, olha ali. Aí, né, aqueles pensamentos, mas não sobressaem muito tempo, porque nós somos o que somos, né? Então, influência é isso, influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Então, pessoal, vocês podem pensar na história de Moisés lá atrás. Quem lembra do bebezinho Moisés? Moisés, né? Ele foi criado pela própria mãe, né? Ele foi livrado da morte porque ele já tinha uma promessa, né? De ser príncipe. Ele foi livrado da morte naquela genocídio lá dos bebês. E então ele foi criado pela própria mãe. E aí naquele momento que a princesa achou Moisés, aí aparece Miriam, e Miriam oferece, tem uma ama de leite hebreia. Aí o bebezinho Moisés volta para a ama de leite, que é sua mãe, Joquebede, né? E aí ela amamenta o bebê, e ela cria o bebê, ela ensina o bebê. Moisés, ele foi criado, e ali ele foi influenciado. Quando ele foi para morar, estudar, né, lá toda a linha o conhecimento egípcio, ser criado lá como príncipe, ele já tinha a base ali na infância. Então ele sabia que ele era hebreu, e por isso que Deus usou ele da forma que ele usou, porque a sementinha que foi plantada lá no coraçãozinho de Moisés, né, nesse período que a mamãe de Moisés cuidou dele, então ele sabia de quem ele era, ele sabia de onde que ele era, ele sabia que ele pertencia. Então, gente, quando você para pra pensar, eu gosto muito de um versículo que fala: todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Você vai lembrar de várias pessoas que influenciaram a sua vida. Então, você vai lembrar de professores que influenciaram tanto positivamente quanto negativamente. Então, eu lembro que lá pela na minha oitava série, escola pública, chega um professor que me influenciou. Ele tinha uma deficiência na mão e ele era desenhista, e ele me ensinou a desenhar. Ele me influenciou muito positivamente, tenho memórias dele. Eu tenho memória das minhas professoras, que eu amava minhas professoras na escola. E também tenho memórias dos professores que foram ruins. E todos nós temos situações que marcam. E normalmente, como é uma situação negativa, isso aí marca, e marca muito. Muito mesmo. Por isso nós temos que ter cuidado. Como nós agimos, a nossa conduta do nosso dia a dia, ela deve nos ajudar, nos motivar a sermos pessoas melhores, sabendo que aonde quer que nós andamos, nós somos influenciadores. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Deixa eu achar meu esboço aqui, senão a gente vai falando. Então, essa semana eu tava fazendo meu devocional e estudando um pouco do livro de Mateus, né? No livro de Mateus, ele tem o Evangelho segundo Mateus, ele vai falar, né, na genealogia de Jesus Cristo, né, logo
começa a contar os antepassados. É até um pouco chato, né? Eu lembro que quando eu era menor, eu achava assim, chato em ficar ouvindo isso, e não sei quem gerou, ou não sei quem gerou, essa genealogia toda, mas é importante, né? Porque vai falando e vai explicando. Hoje eu vejo a grande importância, a grande relevância. Então, o Evangelho de Mateus, ele fala sobre o Messias Salvador, né? Ele fala sobre a genealogia, ele fala sobre o nascimento, o batismo, a tentação de Jesus quando foi para Galileia, e ele pregava onde Jesus estava. Uma multidão de pessoas estava atrás dele, porque tinha cura, tinha milagre, tinha libertação, tinha poder, e tinha também os curiosos. Tinha aqueles que estavam sem fé, que só queria só olhar e ver o que estava acontecendo. E tinha também aqueles que estavam ali só para falar mal, só para ver alguma coisa errada de Jesus, sabe? Depois, falar de Jesus. Mas aonde Jesus estava, tinha multidão. Jesus, ele foi o maior influenciador de todos os tempos. Num tempo fora do comum, aonde que não tinha televisão, aonde não tinha internet, aonde a informação não era assim. Então ele reunia multidões. Mas uma coisa interessante é que Mateus, ele reúne, ele fala sobre 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro discurso foi no Sermão da Montanha, dos capítulos 5 ao capítulo 7, vai falar no Sermão da Montanha. Aí fala das bem-aventuranças, fala que nós temos que ser sal e luz. É um sermão, assim, que a gente aprende muita coisa. Aprendemos sobre o caráter de Cristo, aprendemos sobre o caráter, né, o nosso caráter. Nós aprendemos sobre o caráter que devemos ter, aprendemos sobre os deveres, aprendemos também sobre os privilégios e aprendemos também sobre o destino daqueles que pertencem ao reino de Deus. Esse 5 discurso de Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. Eu até anotei aqui, esse aqui foi meu... Aqui, tá vendo? Esse aqui é meu esboço. Eu gosto de me organizar em tópicos. Eu vou estudando, eu vou puxando setinha, fazendo alguns mapas mentais, mais ou menos aquilo que eu aprendi. Então, ele fala sobre o reino, ali no Sermão da Montanha, ele fala sobre o reino do céu. Depois, no segundo momento, um outro grande discurso dele foi aos apóstolos, aonde ele vai falar que os apóstolos, os seguidores de Jesus, devem anunciar a vinda do reino do céu. Quando ele fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. No capítulo 10, ele vai falar sobre a importância de falar e de anunciar o reino do céu. Depois teve um terceiro discurso. O discurso foi o quê? Ele contou os segredos do reino do céu através de parábolas. Ele contou os segredos do reino do céu. Num quarto discurso, ele deu ensinamentos a respeito da igreja, ou seja, aqueles que eram seguidores dele. Capítulo 18. E no quinto discurso, ele fala sobre o ensinamento do fim dos tempos e a vinda do reino do céu. Resumir tudo assim, olha, gente, ele dá 5 discursos sobre reino do céu. Jesus, enquanto estava aqui, a missão dele era falar sobre o reino do céu. Porque ele sabia que ele veio aqui para uma missão, com um propósito. E o tempo que ele tinha que falar sobre o reino do céu. Mas afinal, o que é o reino? O que é o reino do céu? Reino, ele tem a ver com o governo, ou seja, reinar. E quando, nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, quando nós entendemos que Deus, ele é o nosso governo, nós estamos debaixo do governo de Deus, nós passamos a ser cidadãos do reino do céu. E a Bíblia fala isso. Lá no versículo, você pode anotar aí, para você ler depois, em Efésios 2, 1 ao 9 e Filipenses 3 ao 20. Efésios 2, 1 ao 9, Filipenses 3 ao 20. Vai falar sobre nos tornarmos cidadãos do reino do céu. Então, gente, nós somos cidadãos do reino. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que nós somos
peregrinos aqui na terra. E enquanto nós estamos aqui, nós temos que anunciar a glória de Deus, né? Nós temos que refletir o brilho do Espírito Santo. E aí, lá no Sermão da Montanha, que fica no capítulo 5 ao 7, nos versículos do 1 ao 12, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E quais são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, que terra! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E então, você tenha praticado essas bem-aventuranças, anota aí, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, bem-aventuranças, e do versículo 13 ao 16, você vai falar sobre sal da terra e luz do mundo. E lá no versículo 48 está escrito o seguinte, olha o que está escrito lá no versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeitos é o Pai Celeste. Esse perfeito aqui não é perfeição de não ter pecado. É o perfeito esse perfeito aqui quer dizer integridade. Significa viver a totalidade de Deus. Significa maturidade cristã. O que é maturidade cristã? Significa viver aquilo que Deus quer que você viva. Aquilo que é você ser tudo aquilo que Deus planejou para ser. Só que você nunca vai ser. A gente nunca vai ser, porque a gente vai ter sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai ter defeito, sempre vai ter alguma coisa errada. A gente sempre vai ser limitado diante daquilo que a gente poderia ser. Mas tem uma coisa, vamos buscar a perfeição, buscar a santificação, buscar a maturidade cristã. A maturidade cristã, ser a forma de Cristo. Ser a forma de Cristo, conforme Cristo. É isso que a Bíblia ensina o tempo todo. Então nós temos que ser como Cristo. E se nós somos como Cristo, nós poderemos falar como Paulo falou: sede meus imitadores. E será que você pode falar isso? Sede meu imitador. Meu filho, sede meu imitador. O teu filho sabe quais são os seus defeitos, seus vacilos em casa? Será que você pode falar isso? O nosso grande desafio é buscar sermos sempre o melhor para servir a Cristo, servir ao reino do céu, né? E então, lá no capítulo, como eu li mais cedo para vocês, ele fala o seguinte, no versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Gente, ser o sal da terra. Ser o sal da terra. O que o sal é? O sal é o tempero. Então, se você pega uma comida que não tem sal, nossa, que comida sem graça, que comida não tem sal, não tem sal, não tem graça essa comida, não quero essa comida não, muito ruim essa comida. Se você pega uma comida muito salgada, nossa, que sal é esse? Dá uma água aí, você não aguenta. Olha que incrível, nós somos o tempero do mundo. Então, enquanto o mundo tá brigando, enquanto o mundo tá em guerra, enquanto o mundo tá buscando estratégias para vencer uma doença e tá brigando por política, nós somos o tempero.
nós somos a paz, nós somos o conforto, nós vamos ter a palavra de vida eterna, porque a palavra de vida eterna nós encontramos em Cristo Jesus. E ainda fala no versículo 14 que nós somos a luz do mundo. Olha só, olha isso aqui, olha isso que forte, como é pra você isso aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O que é alqueire? Alqueire é uma tigela usada para apagar lamparina. Então, se você vai acender uma lamparina, você não vai botar no alqueire para apagar, você vai botar no veleiro, no velador, quer dizer, e alumia a todos que estão na casa. E olha só, gente, olha aqui, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. A sua vida, ela tem que glorificar o nome de Deus. A sua vida, ela tem que brilhar. A sua casa tem que brilhar no meio da sua vizinhança. A sua casa tem que ter aconchego. Você vai influenciar positivamente. Você tem que influenciar positivamente porque Deus te ordenou para isso. Deus ordenou você para brilhar, acender a sua luz no meio da escuridão, no meio desse mundo perdido, no meio desse mundo inconformado, no meio desse mundo confuso. Brilha a sua luz, que é a luz do Espírito Santo de Deus que há em você. Amém? Então, isso é muito forte. E dessa maneira a gente vai exercendo a influência que o Senhor Jesus quer que nós exerçamos. Porque será que você tem influenciado para o bem? Será que quando você vai conversar com a vizinha é falando mal? Será que você tem se ajuntado com pessoas para falar mal de outras pessoas e como crente você está dando mau testemunho? Será que você tem exercido uma boa influência diante dos seus filhos? Será que para os seus filhos você faz uma coisa e lá fora você fala outra? Você ensina para o filho dos outros outra coisa? Então, gente, a melhor coisa é quando a gente tem a oportunidade de influenciar os nossos filhos. A melhor coisa. E interessante é que dizem que santo de casa, tem um ditado que fala: santo de casa não faz milagre. Mas não acredite nisso. Santo, né? Você é santificado, você é filho de Deus, você é santo. Faz sim. Porque quem faz não é você, é Cristo que opera em você. Então você está sendo observado o tempo todo. Quer seja fora das câmeras ou quer seja nas câmeras, por trás das câmeras. Quer dizer, quer seja nas câmeras ou quer seja por trás delas. Sempre vai ter alguém de olho em você. E vai ter alguém querendo ser como você. E será que você vai querer que seus filhos sejam como você? Será que você se sente orgulhoso e pensar assim: ai meu Deus, que a minha filha seja igual a mim? E outra, não só você pensar, mas será que a sua filha quer ser igual a você? Será que você contagia de uma forma? Será que você é uma pessoa alegre? Será que você é um bom exemplo na sua casa? Que seu filho fala assim: poxa mãe, eu queria ser igual a você? É isso, é essa influência positiva que nós temos que ter, nós temos que querer ter a todo momento, né? Diante do nosso marido, né? O marido diante da sua mulher, de ter a admiração, diante dos nossos filhos, da nossa casa, nossa parentela, todos que nos cercam. E aí, gente, nós sempre fomos influenciados, né? Eu dei lá um outro exemplo do vídeo, o segundo vídeo que eu postei pra vocês, foi dois meninos, né? E aí vocês viram que esses dois meninos, eles estavam caminhando juntos e aí um teve uma ideia: gente, o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, a gente já nasce com essa cara, com vontade de pecar. Então não seria divertido você pegar, o menino sugeriu, né? Poxa, vamos pegar a roupa dele,
a bota dele, vamos esconder, vamos ver lá por trás o que ele vai fazer. Vai ser divertido, não é? Olha a ideia aí. E aí eu passo que o outro menino mais velho abaixa, mostra pra ele, olha só que incrível, mostra pra ele as botas e fala: olha, isso aqui, ele parece ser pobre. Você veja as botas dele. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma moeda de $1 e vamos observar a reação dele. Logo, o outro menino botou também mais $1 e eles ficaram observando quando o cara voltou. Eles colocam $2 ali e eles se escondem. Quando o cara sai, o trabalhador volta, o que acontece? Ele encontra uma moeda e ele olha para um lado e olha para o outro. Então ele na outra bota ele encontra mais $1 e ele olha para um lado e ele começa a agradecer a Deus. E aquele homem naquele momento ele se ajoelha, ele ora, ele agradece, ele abençoa a vida daquela pessoa que deixou aquele $1 por ele. E aqueles meninos foram impactados por aquela experiência de ver, né? Então, gente, aí no final tem a mensagem, né? E agora, o que você sente? Fazer o bem é muito melhor. E eu te falo uma coisa, que é muito melhor para quem faz do que para quem é abençoado. Se é bom para aquela pessoa que é abençoada, melhor ainda é aquela pessoa que abençoa. Melhor ainda é aquele que pode abençoar. Melhor ainda é aquele que pode fazer. Melhor ainda é aquele que pode influenciar positivamente. Então, no primeiro vídeo que eu postei pra vocês, começa com uns caras pinchando um muro e o menino olhando. E ele termina com o menino com uma tinta, um balde de tinta, ele começa a pintar aquele muro. E aí os adolescentes estão ali olhando, pintar um besta, bobo, o bobão tá lá pintando o muro. Daqui a pouco vem uma outra menina, ao qual ele já tinha ajudado, começa a pintar com ele. Daqui a pouco começa a surgir um monte de gente, tudo quanto é lugar, e ele começa a pintar, porque uma atitude boa que contagia. Isso é influência. Então que você possa ser influenciado, e quer dizer que você possa ser influenciador. Não espere a um começar. E que tal se você começa? Vai ser muito melhor. É isso mesmo, Fabiana. É melhor dar do que receber. Então, gente, desde o início da criação do mundo, já existia a influência, né? O primeiro influenciador para o bem foi Deus, né? Deus, ele influenciou o homem e ele ordenou para o homem a não comer o fruto. Foi uma ordem que ele deu. E então a primeira influência que aconteceu lá no jardim do Éden, a primeira influência para o mal, né? E quando a influência vem, ela vem assim de uma forma bem sutil. Mas você não pode. E interessante que lá no versículo que fala, você não pode, a serpente fala, Satanás, né, através da serpente fala, e você não pode comer de toda a árvore. Deus não falou que Adão e Eva não podiam comer de toda a árvore. Olha só a sutileza. Ele falou que não poderia comer da árvore do bem e do mal. E então a Eva foi logo defender. Não é de toda a árvore, é dessa. E ali começou, né? Ali começou a primeira influência negativa. E a mulher, o que aconteceu? Ela foi influenciada. Ela foi influenciada. E logo depois que ela foi influenciada, o que aconteceu? Ela também influenciou. Ela influenciou o seu marido, né? E o que aconteceu? O homem comeu o fruto. E através dele, o pecado entrou na humanidade, né? Eles foram expulsos do jardim do Éden, né? Deus prometeu que haveria de vir Jesus Cristo, o Messias, que derramaria o seu sangue inocente na cruz do Calvário e nos livraria do pecado. E por causa da morte de Jesus, que nós comemoramos até agora no domingo de Páscoa, os nossos pecados são perdoados, né? Então o pecado desde então entrou no mundo. Quando eles foram expulsos do jardim do Éden, o que aconteceu? Eles tiveram
2 filhos. E com certeza esses 2 filhos foram bênção na vida deles, porque filhos são bênção. E certamente que eles ensinaram sobre Deus. Logicamente que eles, longe do jardim do Éden, eles falaram, contaram para os seus filhos. Seus filhos, eles certamente deveriam saber quem era Deus, porque Adão e Eva teve o privilégio de conversar diretamente com Deus, porque todas as tardes Deus estava ali para falar com eles, para falar pessoalmente com eles. E eles contavam, mas o que aconteceu? Um foi influenciado positivamente e o outro negativamente. Caim e Abel. E quando Deus pediu o sacrifício para eles, um ofereceu um cordeiro e o outro ofereceu o quê? Ofereceu do seu trabalho, ele era agricultor, né? Então ele ofereceu frutas, aquilo que ele colheu da colheita dele. E olha o que aconteceu. Houve morte, houve mais um pecado. Então o primeiro pecado da desobediência, o segundo pecado do homicídio. Olha quantos anos isso aconteceu. Olha aí, olha só. Por inveja, Caim matou Abel. E ali um sangue inocente foi derramado. Inocente não, né? Porque já era pecador. Então, hoje em dia, eu gosto de mostrar essa figura para as crianças e falo o seguinte. Olha só, as crianças... Eu tenho 2 filhos pequenos. Essa é uma cena comum. Eu tenho que estar sempre assim. Não pode... buscando as melhores estratégias para eles não brigarem, não ficarem puxando, não se baterem. Isso é natural, porque a gente já nasce, né, com vontade de pecar. A gente já nasce com o nosso coração assim. Somente quando a gente se converte e a gente aceita Jesus como nosso Salvador, reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário, nosso coração fica purificado através do sangue carmesim de Jesus. Mas isso é natural das crianças. Ninguém precisa ensinar a maldade, ela é intrínseca, né? Em Romanos 3:23 está escrito. Então aqui, olha, uma criança puxando o rabo de um cachorro, tá vendo? Uma criança por curiosidade, uma criança má, né? Quem disse que crianças são só boazinhas? Não. Olha só uma criança lá, ó, pegando um peixinho, talvez por inocência, sabe que o peixinho não vai morrer de repente. E aqui uma criança comendo a uva, né? E essa é uma figura bem polêmica, porque muitos adultos fazem isso. Vai no hortifruti e compra. Então são pequenos detalhes que refletem o nosso caráter e que influenciam as crianças. Logicamente que essa criança aqui, que faz isso daqui, vê a sua mamãe ou seu papai fazendo também. Isso também no mercado. Então vai reproduzir. Então, gente, o pecado está o tempo todo. Por isso que nós precisamos ensinar as crianças como influenciadores, ensinar as crianças a verdade, ensinar a criança a inculcar desde a tenra idade. Assim como Joquebede fez com Moisés, né? Ensinava a ele sobre o povo dele, né? Sobre quem era Deus, ensinar para a criança sobre Deus e ensinar para a criança sobre a necessidade dela, que ela tem de Cristo, a necessidade que ela tem, olha, aqui tem a resposta para tudo, a comunhão com Cristo através da oração, através da leitura da palavra e a necessidade do arrependimento dos seus pecados, né? E Jesus, ele purifica. Uma criança, ela pode crer. Uma criança pode crer. E Jesus ensinou isso durante a sua caminhada aqui na terra. Jesus ensinou isso. Ele falou, ele pegou uma criança, colocou uma criança nos seus braços, ele abençoou uma criança. E quando você lê os 3 evangelhos e você vê que se complementam, ele abençoou uma criança. E ele disse que da criança é o reino do céu. Quem não for como uma criança e não se converter como uma criança não é só ser como uma criança, mas se converter. Existe uma necessidade, existe uma condição para desfrutar do reino do céu. E ele, o momento todo, ele falava.
ele explicava. Ele estava aqui na terra e ele falava das bem-aventuranças, ele falava do sal, da terra, da luz, na escuridão, ele falava de tudo, ele deu todos os ensinamentos pra gente, todas as ferramentas pra gente, para que nós pudéssemos conquistar a terra prometida, que Deus estava preparando pra gente, que Deus preparou para nós, né? E também anunciar a todas as pessoas. Então essa é a melhor influência. Isso é muito mais importante do que você influenciar através da sua de maquiagem, através da sua roupa, através do seu, enfim, das diversas formas que você tem de influenciar pessoas para a glória de Deus, influenciar pessoas a caminharem rumo ao reino do céu. Não tem nada melhor. E então minha pergunta para você nesta tarde é: então, você tem influenciado? Você tem influenciado para a glória de Deus? Porque influenciado, eu sei que você tem influenciado pessoas. Eu não disse lá no início? Você é influenciado por pessoas e você também é influenciador. Mesmo que você não ache que não, eu não sei falar, irmã, não sei, não me ouve, você sempre vai estar influenciando alguém. Esse momento que nós estamos tendo, ele não deve só parar aqui, né? Deve continuar. Então, que você busque a orientação através de livros, de pessoas, busque as referências. Amém, amém. Nilmara, Joana, glória a Deus, Suzete, Rita, Valéria. Sou pacificadora, sou luz e preciso passar isso para as crianças. Deus tem separado crianças para ser luz em casa. Exatamente, é isso aí. As crianças, elas estão acendendo as luzes em casa. Somos nós que temos que profetizar palavras de bênção no meio desse caos. Isso mesmo, a palavra, gente, ela tem poder. Então quando você fala assim: ai meu Deus, fulano desobediente, ai, não para quieto, tenta mudar, começa a elogiar. Quando nós criticamos pessoas, a crítica, ela não por mais construtiva que seja, ela não é bem vista. Ela não é. Se você pensa num adulto, tá? Um adulto pega dois adultos aí. E aí você faz uma crítica achando que essa crítica é construtiva para ele. Primeiro, que ele já vai ter um mecanismo de defesa. Ele logo vai querer se justificar. Não, mas eu não fiz por causa disso. Ele vai logo buscar uma justificativa para aquela crítica, né? E não faz bem as pessoas, não faz. Agora, quando você elogia, é muito melhor. Lógico que o elogio tem que ser sincero, né? Então procura usar palavras boas. Ao invés de você reclamar, você começa a falar, a abençoar. Isso até para sua vida, porque se você reclama, só reclama, você adquire uma carga negativa. E quando você profere palavras boas, de bênção, de confiança e tal, você tem uma carga muito positiva, muito melhor. Tanto para você quanto para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E na criança isso é muito importante, tá? Os professores que tem aquela criança na sala que não para quieta, que não é muito desobediente. Enfim, tem várias questões, vários fatores que motivam a indisciplina na sala de aula. Aí seria uma outra aula para isso. Mas dos fatores é a chamada da atenção. Muitas vezes a criança faz porque ela quer chamar a atenção. Então ela vai fazer a coisa errada porque ela sabe que se ela fizer a coisa errada, o professor vai falar. O filho vai fazer a coisa errada porque ela sabe que vai tocar e vai ferir o pai, dependendo da idade, né? Ou para chamar a atenção, ou mesmo para, se for um adolescente, né? Porque quer dar o troco, enfim, aquela idade do revolts. Então a gente tem que procurar falar palavras boas, proferir palavras de bênção para os nossos filhos. Filho, você é bênção. Você sabe que o filho tá aprontando pra caramba.
Filho, você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus, você é uma bênção. Filho, começa a elogiar. Olha, filho, que coisa boa que você fez. Ao invés de você dar foco na coisa ruim, na atitude dele ruim, começa a falar da coisa boa. Porque essas palavras que você está plantando no filho dele são sementes. As palavras também são sementes de bênção ou de maldição. E legalidade também que você dá para o diabo. Para no futuro o teu filho ser aquilo que você profetizou na vida dele. O pai, ele tem autoridade espiritual sobre os filhos. Deixa eu ver aqui. Tive um pastor que o filho de 3 anos dizia que cresce. Ai, olha que legal. Tive um pastor que o filho de 13 anos dizia que quando crescer quero ser igual ao meu pai. Quando ele não está lendo a Bíblia, ele está orando, né? Então, é isso aí, gente. Então, deixa eu finalizando aqui. Tô olhando aqui rapidamente os comentários. Que não seja preciso que se levante outro influenciador que seja eu. Isso aí, Cleide. Amém. Glória a Deus. Rita, glória a Deus pela sua vida. Betânia. Como trabalhar a disciplina no momento da palavra quando os adultos têm um mau exemplo? É uma pergunta aqui. Como trabalhar a disciplina? A disciplina, ela deve ser, um trabalho processual, tá? Então, a criança que ela se comporta mal na hora do culto, no momento da palavra, ela tem que ser habituada e ser ensinada a comportar-se bem, entende? Os adultos, eles são realmente as referências para as crianças. Mas você, eu não sei o que você está falando aqui, se você está falando dentro do contexto, dentro de casa, dentro da escola, da igreja, da escola dominical, né? Eu não sei qual é o contexto, mas dentro da igreja, nós professores temos que ensinar os nossos alunos a ter reverência na casa do Senhor, tá bom? Uma coisa importante, influenciar não é imposição, não é, sabe? Quando você tá lá no momento e fala assim, ó, silêncio, agora todo mundo quieto. Dando exemplo, não é imposição, não é você conscientizar a criança ela aprender a ter reverência, aprender a ter amor, aprender que aquele é um momento de silêncio, de reverência, né? Então isso vai depender também do contexto, mas isso é possível. Isso é possível e a criança, ela quando aprende, ela vai incentivar e ela vai influenciar o aluno, o pai. Ela vai influenciar o pai. Tenho 2 filhos mais velhos com 8 anos e o pequeno com 3 anos, que é autista leve e estava muito nervoso no começo. Eu estava muito nervosa no começo. Hoje Deus tem me ensinado a cuidar dele. Eu sofro muito com pessoas de preconceito. Amém. Então, exatamente tudo que acontece na nossa vida, as dificuldades, uma criança com deficiência, a escassez, tudo, absolutamente tudo que acontece na vida acontece debaixo da permissão de Deus e nos fazem crescer, nos fazem aprender, nos fazem até mesmo chegar mais perto da nossa criança, né? Porque hoje em dia é o que tem acontecido pouco, muita ausência dos pais. Deus tem me ensinado a influenciar e amar através da palavra de Deus aos pequenos. E aquilo que você tem dificuldade hoje é aquilo que Deus ele vai te usar para abençoar outras pessoas. O preconceito nas igrejas por conta do choro dele, como andar, não entendem. É isso aí. Infelizmente, muitas igrejas elas não precisam trabalhar muito a questão da inclusão. E aí eu indico o livro da Esther Bonifácio. Ela também é agente da salvação, ela escreveu um livro que fala sobre inclusão de crianças na igreja. É um livro muito bom, vale a pena você ler esse livro e levar, presentear o pastor. Isso é uma bandeira que a gente tem que levantar.
As pessoas, elas no geral, elas não têm paciência com criança, independente de ser deficiente ou não. Criança dá trabalho, criança chora, criança... tu viu uma criança chorando na igreja, uma criança agitada, não querem nem saber, sabe? Logo a mãe é mal educada, logo a mãe não educa, uma criança mal educada, a mãe não educa. Tira essa criança, atrapalhando o culto e tal. Mas a gente tem que analisar o contexto, né? Então, assim, a criança, ela precisa ainda ser vista como Cristo quer que ela seja vista, né? E ele nos deixou um ensinamento. Tia Sunamita, se eu faço um bom trabalho e se os outros me copiam, seria isso inveja ou influência? Qual deve ser a minha visão? Gente, isso é influência! Eu falei lá no início, não é inveja, nós estamos aqui para influenciar. Se você faz um bom trabalho, glória a Deus, que as pessoas te copiem mesmo. Fique feliz. Nós temos que ficar felizes porque nós temos que ser referências. Nós temos que ser cartas abertas de Cristo, né? Então é muito bom. Esses dias da Páscoa, na semana, eu fiz uma atividade com os meus filhos aqui em casa e eu postei no meu canal. E eu postei mesmo com a intenção de ajudar pessoas a fazerem uma atividade muito prática. A gente utilizou uma folha, algodão, uma canetinha, eu desenhei uma ovelhinha, que até a tia Simone, que também a gente da salvação, falou assim, nossa, até eu que não sei desenhar, essa ovelha foi fácil. Então muitas pessoas mandaram, ou teve pessoas que não mandaram também, mas assim, eu fico muito feliz quando manda, porque vê assim que você que fez uma coisa, não é porque copiou você, desculpa, não é porque tem inveja de você, mas porque você está influenciando. Então isso é uma coisa muito boa, é o que nós precisamos fazer. Então nada disso, não é inveja. A sua visão deve ser de louvar a Deus, porque você tem sido um espelho para outras pessoas e referência para outras pessoas, amém? A tia Cláudia está falando aqui, meu casal hoje tem 20 anos e 23 anos, sempre procurei influenciar positivamente, mas hoje estão fora da casa de Deus. Me sinto culpada, algumas vezes, porque trabalho com crianças na igreja até hoje, mas parece que não soube cuidar dos meus. Irmã Cláudia, você fez a sua parte. Qual é a sua parte? Instruir as crianças, instruir os seus filhos, ser exemplo, né? Para eles. Mas a escolha é individual. Desde o jardim do Éden, desde o início, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher não comer daquele fruto. Ele poderia não ter colocado aquela árvore lá, mas ele colocou. Então todas as pessoas têm livre-arbítrio para escolher fazer suas próprias decisões. Então continue orando pelos seus filhos. A semente foi plantada no coração, mas muitas vezes as pessoas escolhem o seu próprio caminho e tem que fazer algumas voltas para depois voltar. Continue orando e continue sendo referência, acima de tudo, amando seus filhos, sendo um lugar de amor, de conforto, de uma palavra de Deus para a vida deles. Eu tenho certeza que no tempo certo, se Deus assim permitir, eles estarão de volta. Então, gente, a gente está finalizando aqui. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Quero muito agradecer a vocês. Muito obrigado pelo tempo aqui que nós estivemos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero fazer uma oração. Amém? Vamos terminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu nos dias de hoje. Abençoe cada um, Senhor, que esteve aqui presente durante esta live. Abençoe cada família. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda irão assistir, Deus, esse vídeo. Senhor, que seja um momento de aprendizado, de crescimento, fortalecimento das bases, fortalecimento espiritual para o reino do céu. Senhor, que cada um aqui possa sair daqui revestido de glória, que possa repensar na sua vida, na sua conduta e naquilo que eles possam melhorar, que possam influenciar positivamente todos aqueles, Pai, aí que o rodeiam e todos aqueles, Pai, que com quem eles estiverem em contato de alguma forma, Pai. Seja, Senhor, fisicamente, seja, Senhor, através de um telefonema, seja, Senhor, através da internet, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial. Amém. Amém. Amém, pessoal. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe
Cada um.